Olá, turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fim do Império, o enfraquecimento do Império no Brasil e como se deu o processo até a proclamação da República, tá? Vamos começar então a entender como se iniciou esse processo, que basicamente nós vamos ter um enfraquecimento do Império no Brasil até a proclamação da República por causa de uma série de questões em que podemos dizer que o Brasil estava ultrapassado e não queria realizar modificações na política, na economia, em que as pessoas pediam mudanças que elas não eram feitas, tá? Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele passou quase 50 anos no poder. E no final do seu período no poder, sua política, o seu jeito de governar já estavam muito desgastados, tá? Muitas pessoas queriam que ele realizasse mudanças. E o Brasil, ele estava ficando para trás na questão mundial, econômica e política, né? Vamos entender um pouquinho de que maneira ele estava ficando para trás. Primeiramente, nós vamos ter o resto do mundo se industrializando já nesse período. A Revolução Industrial já tinha começado, nós já falamos sobre a Revolução Industrial num capítulo anterior, tá certo? E enquanto os outros países corriam para se industrializar, né? Se tornarem mais modernos, implantarem máquinas nas suas produções. O Brasil era basicamente um país agrário, em que trabalhava com base na agricultura e na pecuária, né? Então, na plantação de alimentos, de alguns artigos agrícolas e na criação de gado, boi e vaca, tá bom? E para piorar nossa situação da economia, que nós estávamos ficando para trás, o Brasil tinha a tradição de investir muito em um tipo de artigo agrícola, e quando esse artigo agrícola caiu o preço ou a produção diminuía, a gente entrava em crise econômica porque ele segurava a nossa economia toda. Não tinha então uma diversidade na nossa produção agrícola muito grande. Nós tivemos uma fase, por exemplo, da cana-de-açúcar muito forte no Brasil, que se deu principalmente no Nordeste brasileiro. E quando os holandeses invadiram o Brasil, no século XVII, que eles aprenderam a técnica de plantio da cana-de-açúcar, quando eles foram expulsos, eles levaram essa técnica para uma colônia deles. E assim eles viraram competidores do Brasil na produção de cana-de-açúcar. E com essa competição, o Brasil perdeu bastante. Agora tinha outro país produzindo e a gente entrou em uma crise econômica. Outro exemplo é a produção do café. O Brasil investiu muito no café e esqueceu de diversificar e investir também em outros tipos de produções. Quando o café entrou em crise, em que começou a se produzir muito mais café do que se vendia, o governo brasileiro teve que intervir em comprar sacas de café para que os fazendeiros não falissem e tiveram até que tomar medidas drásticas, queimando sacas de café para não ficar sobrando esse produto no mercado. O governo, para fazer isso, teve que pedir dinheiro emprestado para os bancos ingleses. Então a gente ficou devendo para outro país durante a crise do café, por exemplo, tá? E aí a gente vai ter o processo de industrialização ocorrendo em outros lugares do mundo. No Brasil, para piorar ainda mais a situação, a gente vai ter a escravidão sendo mantida, né, sendo muito forte, um bem econômico do Brasil, né, uma forma de gerar a economia do Brasil, a escravidão, a compra e a venda de escravizados, certo? Enquanto nos outros lugares do mundo já tinha se deixado mais essa questão da escravidão, a maioria dos países já tinha abolido a escravidão. Isso porque, com o processo de industrialização, os países perceberam que precisavam de mais gente comprando os produtos que agora estavam sendo produzidos em maior quantidade, tá? Os escravos não ganhavam dinheiro, portanto eles não podiam comprar. Então se decidiu libertar os escravos para que eles passassem a trabalhar ganhando seu próprio dinheiro, e com esse dinheiro eles comprassem os objetos produzidos na industrialização. Então eles serviam de mão de obra assalariada e também de mercado consumidor. Como o Brasil ainda era agrícola,
eles ainda não estavam nesse pensamento de mão de obra e mercado consumidor para comprar e produzir a mercadoria dentro das fábricas. A mão de obra para eles era mais interessante ser escravizada ainda. Porém, como nós já vimos, muitos países começaram a pressionar o Brasil para que ele acabasse com o regime de escravidão. Outra coisa que se diferenciava bastante do Brasil para outros países é que quando nós proclamamos a independência, nos tornamos um império com direito a um rei, e esse rei inclusive era descendente e também tinha por direito o trono de Portugal, que foi o país que nos colonizou. Então nós ficamos ainda sob a tutela do colonizador, de algum modo, né? O que é algo totalmente contrário ao que os outros países fazem, que se libertam totalmente e viram repúblicas e não monarquias, impérios, sendo aí liderados por reis, tá certo? Muito menos reis que sejam filhos do colonizador, né? Então o Brasil, de algum modo, não se liberta totalmente vamos dizer assim, dos braços de Portugal. Uma coisa também que vai se diferenciar bastante do Brasil para os outros países é a questão do pouco investimento em educação. Cerca de 82% da população brasileira, quase ela toda, era de analfabetos, tá? Isso demorou bastante para o Brasil acordar e começar a investir no nosso sistema de educação. Mesmo Dom Pedro II, sendo uma pessoa muito culta, que gostava muito de artes, de ciências, a educação era só para a elite, para os mais ricos, né? Os filhos dos ricos, eles viajavam para estudar principalmente direito, né? Recife, Salvador, ou para fora do Brasil. Os filhos do pobre não tinham direito nem a aprender as primeiras letras e aprender a contar. Não existiam escolas. Por mais que em 1827 Dom Pedro II criou uma lei em que as províncias tinham que criar escolas básicas de educação básica, muitas províncias não fizeram isso. E quando faziam, gente, não tinha professores. Para a gente criar uma escola, a gente precisa que tenham professores para ensinar nelas. Não tinham faculdades para formar professores no Brasil. Como é que ia ter escola? Primeiro, então, tinha que se resolver a situação de formar profissionais para trabalharem nas escolas, para formarem as crianças. Então, poucas províncias cumpriram essa questão de implantar essas escolas. Outra coisa que vai causar bastante problema no Brasil durante o segundo reinado é a questão da votação. As pessoas que podiam votar no Poder Executivo e Legislativo para o Senado, né, para a Câmara dos Deputados, era uma porcentagem da população muito, muito pequena, tá certo? Como é que funcionava? O voto, ele era censitário, em que você tinha que ter uma renda X por ano, que tinha que ser comprovada para poder ter o direito do voto. Você tinha que ganhar até 100 mil contos de réis por ano, o mínimo no caso. E aí essa renda podia vir de vários lugares. Você podia ser comerciante, dono de terras, né, agricultor, dono de escravos, tá certo? Aí não importa. Tinha essa renda mínima, tá? Só que aí o voto era indireto, gente. E detalhe, o voto era só para os homens, tá? Por que o voto era indireto? Essas pessoas que ganhavam até 100 mil contos de réis por ano, elas votavam em um outro grupo. Esse outro grupo tinha que ganhar até 200 mil contos de réis por ano. E esse segundo grupo é que ia votar nos deputados e nos senadores. Vejam aí como é que funcionava. E para você se candidatar a deputado, você tinha que ganhar pelo menos 400 mil contos de réis por ano. E para se candidatar a senador, pelo menos 800 mil contos de réis por ano. Ou seja, uma pessoa pobre não podia ser político no Brasil. Não tínhamos representantes da causa das pessoas mais pobres no Brasil na política, porque para essas pessoas se candidatarem, elas precisavam ter uma renda mínima, que na verdade era uma renda mínima bastante alta, tá certo? Que não tinha, né? Uma outra questão que vai trazer discussões nesse período é a sucessão do trono quando Dom Pedro II morresse.
Por quê? Porque Dom Pedro II teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Porém, os 2 meninos, o Pedro Afonso e o Afonso Pedro, bem criativo aí, eles vão morrer ainda crianças. E aí nós vamos ter as 2 meninas, a Dona Leopoldina e a Dona Isabel. A Dona Leopoldina, ela morre no parto, tá certo? Ficando Dom Pedro apenas com uma filha, Dona Isabel, para assumir o trono. Porém, ela era casada com um príncipe francês e o povo brasileiro não gostava muito dele. Ele não era muito popular entre as pessoas. E como ele era casado com a Dona Isabel, ele viria a ser o próximo rei, consequentemente. Então, tínhamos esse problema aí sucessório, tá, do trono. Um outro problema bastante sério que teve já nessa parte final do segundo reinado vai ser a questão militar. Os militares, eles passam a se organizar enquanto exército, principalmente após a Guerra do Paraguai, algo que a gente já falou em um capítulo passado, né? E a partir daí, durante a guerra, eles vão ver a situação de como se viviam os regimes políticos em outros países, que eram repúblicas. Eles vão entrar em contato com um estilo de pensamento chamado positivismo e que se achava que um país só iria para frente a partir de um sistema de república organizado, né? E dessa organização é que viria o progresso, tá? Eles também conviveram muito com pessoas escravizadas, que eram soldados, e muitos deles acabaram aderindo ao movimento abolicionista e passando a ser contra a escravidão também. Então, essas pessoas vão virar abolicionistas, os militares, e republicanos, ou seja, queriam o fim do sistema de império e a implantação da república, algo que vai crescer muito com a censura do governo para com os militares, que vai começar quando o governo tenta implantar um sistema de aposentadoria diferente, mudar o sistema de aposentadoria dos militares. E aí os militares vão na imprensa, se pronunciam contra. O governo volta atrás na lei, porém, depois disso o governo proíbe os militares de... como é que eu posso dizer? De se pronunciarem na imprensa sobre qualquer coisa relacionada à política e ao governo, né? E os militares não ficam calados depois disso, certo? Depois disso, um tenente-coronel chamado Sena Madureira, ele vai a público, publica um texto, tá? Em que ele vai parabenizar um jangadeiro cearense pela sua luta contra a escravidão, que é o Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, tá bom? E esse pronunciamento dele, então, é meio que uma crítica ao sistema escravista do Estado. E aí o Sena Madureira, ele acaba sendo punido, sendo transferido lá para o Rio Grande do Sul, na punição dele, tá? Já em 1866, um outro militar, o coronel Cunhas Mato, ele escreve um texto contra um cara chamado Alfredo Chaves, que era nada mais nada menos o ministro da guerra no período, tá? Como punição, ele vai preso durante algum tempo, tá certo? E aí, aproveitando o momento, o Sena Madureira, que tinha sido mandado lá para o Rio Grande do Sul, ele vem a público dizer que a partir do momento que ele se pronunciou em público a favor da abolição da escravidão, ele começou a ser perseguido pelo governo, né, politicamente, tá? E aí, a partir desse momento, os militares começam a se organizar e eles fazem uma série de protestos. E aí entra a figura do Deodoro da Fonseca, que é muito importante, que depois vai ser o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, tá certo? No sistema chamado de República das Espadas, já que são os militares os primeiros presidentes do Brasil. Tá ok? E esses militares, eles vão criticar o Visconde de Ouro Preto, que vai ser o presidente do gabinete imperial na época, tá certo? E aí, vários republicanos militares vão começar a aconselhar o Deodoro da Fonseca a dar um golpe
e implantar um sistema de república. E aí vai ser todo arquitetado esse golpe que vai ser dado pelos militares, que estava previsto para ser feito no dia 20 de novembro, certo? De 1889. Até que chega nesses militares que o golpe tinha sido descoberto, então eles adiantam a data do golpe, e entre o dia 14 e 15 de novembro de 89 é proclamado a República Brasileira, e a família real do Brasil ela passa a ser exilada e vai embora do Brasil para morar na França a partir desse momento, tá? Gente, essa foi a primeira parte, o primeiro vídeo sobre esse assunto do enfraquecimento do segundo reinado do Brasil e a proclamação da República. Nós ainda vamos falar mais sobre essa questão e sobre essa crise do Império Brasileiro em outros aspectos, como por exemplo com a religião, os símbolos como a bandeira, o hino nacional, participação do positivismo na forma de pensamento republicano, tá certo? Mas vamos ver isso no próximo vídeo, que eu espero que vocês assistam também. Até mais!